Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Com toda alegria, com o maior prazer, trazemos a você mais um episódio do Atos Podcast, sempre com um convidado inédito, uma mensagem inédita. E hoje nós estamos aqui com Wagner Bittencourt, ele que é cantor, compositor católico, um missionário, né? Wagner, seja bem-vindo, viu? Que alegria, muito bom estar com vocês aqui nesse dia. Eu espero que seja um momento especial com o Senhor e com cada um de vocês que irão acompanhar esse momento. Sem dúvida alguma será. Nós estamos nos conhecendo agora e a gente vai conversando e o público também vai conhecendo. É um bate-papo de primeira mão. De primeira mão, exatamente. E Deus vai conduzindo aqui, o Espírito Santo vai conduzindo, não é isso? Pois, galera, você já pode deixar o like por conta aí e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Wagner, você sabia que não paga nada para se inscrever no canal do YouTube? Rapaz, não paga nada. Não paga nada. E você ajuda esse conteúdo a chegar a muitas e muitas outras pessoas. Ajuda demais. Um gesto simples, né? Pois então dá uma pausa aí rapidinho. Não precisa nem pausar. Você aperta o botão aí, inscrever-se, muito rápido. E você faz o Atos crescer e a plataforma entregar a muito mais pessoas. Combinado assim? Vamos aqui, Natan, aqui do meio, porque você viu aí na abertura, na vinheta de abertura, todos os nossos patrocinadores, pessoal que apoia esse apostolado. E também você pode ser um apoiador do Atos Podcast. Primeiro, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, rezando por nós, intercedendo por nós, pela nossa missão. E se você quer ser um contribuinte aqui do Atos Podcast, ou você, empresário católico, quer anunciar, vincular sua marca a esse apostolado, entre em contato conosco pelo atospodcastoficial@gmail.com. Vai estar na descrição aqui do vídeo, você pode entrar em contato com a gente. Tá bom? Combinado assim? Beleza. Em nome dos nossos patrocinadores, Normatel Home Center, DLT, ó, camisa que eu estou vestindo aqui, Casa Católica e também Forte Católico, nosso novo patrocinador, e ainda Agência 407 para Canatã. Agência 407, a maior e melhor agência de publicidade digital aqui do Ceará. Damos início a mais um episódio diretamente dos nossos estúdios aqui em Fortaleza, no Ceará, porque o Wagner veio lá de São Paulo, mas tu mora no Rio? Sou nascido no Rio de Janeiro. Só nascido no Rio de Janeiro, né? Mas atualmente morando em São Paulo, na cidade de Taubaté. Taubaté, cidade de gente boa, muita gente boa da igreja. Mais um fruto aqui, o Wagner, olha só. Pra gente conversar. Wagner, você participou do Aleluia, não foi? Sim, tive a graça de, pela primeira vez... Primeira vez estive cantando aqui. No dia 26, encerramento do Aleluia, estava eu lá no palco Street. Ah, foi no domingo? Foi no domingo. Foi assim, um momento muito especial e lembranças e memórias que eu vou carregar para o resto da minha vida. Foi uma experiência muito especial com os consagrados, toda a equipe, toda a produção. Só quem já viveu o Aleluia sabe explicar e dizer como é maravilhoso esse profetismo, essa graça que é a anunciação do Evangelho através dessa grande festa. A festa que nunca para. Que nunca acaba, né? Mas a primeira vez que você esteve, tanto como participando, como também tocando? Também, primeira vez. Então você foi minha primeira vez. Viu o tamanho da arena? Nossa, eu fiquei assim... realmente impactado. Teve a oportunidade de estar no sábado, no dia do Frei Não, Gilson? eu cheguei no domingo. Chegou no domingo? Cheguei no domingo, foi só chegar no hotel, trocar de roupa, tomar um banho e correr para lá. Olha, sábado aquilo ali estava lotado. Eu fiquei sabendo que... Lotado. Ano passado, bateu todos os recordes, né? Ano passado. Aí a comunidade Shalom, não, temos que ampliar. E ampliaram a arena. Só que lotou de novo, mesmo ampliando. E vale a pena dizer maravilha. que... você veio no podcast para falar de você, mas vamos falar do Frei Gilson. Um momentinho. O Frei Gilson é uma grande bênção, uma grande graça. É por isso que a gente precisa rezar muito pelos nossos sacerdotes, rezar muito por aqueles que evangelizam. E o Frei, ele é assim uma grande bênção para a igreja. O trabalho que ele faz de evangelização inspira muitas outras pessoas, muitos outros sacerdotes, muitos outros leigos, missionários. Então eu quero publicamente aqui dar glória a Deus pela vida do Frei Gilson, também pela vida do Hesed, que vocês têm bem aqui pertinho. É verdade. Então são pessoas que têm gastado a vida pela evangelização e que têm alcançado milhares e milhares de pessoas. Então louvado seja Deus pela vida desses servos. Sem dúvida alguma. A igreja toda se alegra, né? Com essas ações de evangelização, com sacerdotes, religiosos, enfim, utilizando as redes sociais aí para chegar mais longe, não é isso, Wagner? Wagner, você está aí com o seu violão, né? O pessoal já
pelo anúncio que eu fiz e também pelo violão, a galera já sabe que você é ligado à música. Começou cedo o teu envolvimento com a música? A minha vida com a música ela começa mais ou menos por volta dos 12, 13 anos. Eu estava passando assim por uma adversidade. Né? Hoje a gente tem nomes, né? Depressão, ansiedade, mas na época... TDAH. Na época não tinha nada disso. Tinha Assim, nada. ou se tinha, não chegava até nós. Então, Tá uma tristeza a ali, minha, né? a minha família começou a me levar para vários médicos. Eu chorava, eu ficava angustiado, eu sentia dor no corpo. E fui para tudo que você imaginar de médico. Até que um belo dia chega um médico e ele fala que eu tenho reumatismo. Eu passo 1 ano e pouco tomando injeção, Bezetacil 1200. Eu lembro desse nome. Eita, Pensa numa marcou, hein? injeção que doía. É. E resumindo a história, no meio dessa conturbação toda, Deus usa o meu pai para me dar um violão. E eu não sabia tocar, não tinha músico na minha família, não sei como foi essa inspiração. E papai, ele me dá um violãozinho lá, simples. E através desse gesto dele de ter me dado aquele violão, começa ali Deus a trabalhar na minha vida através da música. Tinha um cunhado que tocava meia dúzia de notas, e ele começa a me ensinar algumas notas, e ali eu começo a aprender a tocar, mas até então só tocar em casa. Aí em 1997, eu faço meu primeiro retiro, que foi o retiro de conversão, que se chamava Nosso Encontro com Cristo Amigo. Era um encontro de impacto para jovens. Mas você teve uma criação católica ou não? Não, muito superficial. Tá. Não me lembro, não tenho memórias assim, raras memórias do Wagner na igreja, na missa. Mas teve a iniciação cristã? Também Comunhão, foi tudo pós esse momento. Mas batizado foi. Batizado foi. Então Mas foi tudo pós esse era momento. uma família que se dizia católica, né? Mas não tinha uma frequência uma prática, assim, né? isso, não. Aí acontece esse retiro, e nesse retiro eu conheço um amigo que tocava num coral, e ali ele me convida para... Diz para mim que estavam precisando de músico, e aí eu ainda pego uma pequena mentirinha, eu gosto de dizer isso, porque ele fala, estamos precisando de alguém que toque baixo, contrabaixo. Eu nem sabia o que era baixo, eu falei, eu toco isso aí. E aí fui para lá para o coral, aprendi a tocar o contrabaixo, e dali foi começando a minha vida na música. Mas começou assim de maneira muito inesperada, mas Deus já sabia disso tudo. Deus já sabia de todo o processo de dor, de adversidade. Deus já tinha preparado meu pai desde a eternidade para me dar aquele violão. É verdade. E começou tudo assim, dessa maneira. Então o violão veio antes da conversão, digamos assim. O violão veio antes da conversão. Entendi. Tanto que as primeiras músicas que eu aprendi a tocar, não me lembro agora, mas não eram músicas de igreja, eram músicas da época. Eu sempre digo que quem toca, quem canta, quando chega na igreja, tem grande chance de ficar, porque todo lugar precisa de alguém que toque, que cante. E aí você se engaja logo, no instante aparece um monte de convite, um monte de serviço, e a chance de você ficar é grande, é boa, né? Eu lembro que quando eu comecei justamente era isso, era o coral, era a banda, era grupo de oração, aí, era grupo de das repente senhoras. você se vê ali já, a agenda toda tomada. Você acaba você se sentindo também útil, né? Útil, é muito bom isso. quando você pode servir e ajudar as pessoas, mesmo quando a gente não tem essa consciência de ministério, de servir a Deus, mas o fato de saber que algo que você faz está ajudando alguém a ter alguma experiência, isso é maravilhoso. E aí, em que momento passou essa tristeza que você sentia, essa angústia, que lá dos 12 anos e tal? Ela foi gradativamente sendo amenizada por essa experiência com Deus. Então, eu tenho esse encontro em 1997, e ali começa a minha vida na igreja, grupo de oração, missa, mas de maneira muito embrionária e muito superficial ainda, porque eu menino, né? Não tinha grande maturidade, mas Deus ali já ia trabalhando no meu coração. Então, foi na medida que eu fui caminhando, que eu fui percebendo que, no fundo, toda essa circunstância que eu vivia, de fato, era a falta de Deus. E quer dizer que não houve diagnóstico por parte da medicina? Não teve um diagnóstico assim. Disseram que era reumatismo, mas depois descobriram que talvez não era. Resumindo-se a história, até hoje não se sabe o que eu passei. Só sei que no meio disso tudo, Deus ele começou uma obra extraordinária na minha vida. E você ficou curado dessa... Graças a Deus. Que maravilha. Esse foi um dos episódios. Dos episódios. Sim, esse vamos aí, lá, graças a Deus, a página fez assim, ó. Vamos caminhando, então. Mas a tua experiência, então, com a música, em que momento começaram a surgir composições, criações próprias tuas? Como é que foi? Essa questão de composição foi bem mais tarde.
Em 97 eu começo a tocar na igreja, então foi por volta de 2003, 2004, eu começo assim a ter experiências mais profundas e até a compreensão, né, de ministério, de serviço, porque quando você começa na igreja, geralmente é pela emoção. É. Dificilmente, hoje em dia, até que graças a Deus a formação da juventude ela está bem profunda. Mas na minha época a formação era boa, mas eu não tinha tanto conhecimento. Então era aquela emoção de tocar, de estar ali com a banda, de estar ali fazendo às vezes um evangeliza show, mas foi só com o tempo. Uhum. E com o tempo também de estreitamento de relacionamento com Deus. Porque não tem inspiração e unção que venha simplesmente fazendo um download de qualquer site. Não é assim que funciona no espiritual. A unção, a inspiração, ela nasce do relacionamento. Então, ou seja, e relacionamento requer tempo. Você não constrói um relacionamento do dia para a noite. A gente está se conhecendo hoje. Eu nunca tinha visto o Neto. Sabia, conhecia o podcast, sabia da sua missão, mas primeira vez que a gente está se olhando. Isso. Primeira vez que a gente está junto aqui no mesmo lugar. Então, estamos começando um relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente se encontra com Ele, a gente é amado, a gente tem um primeiro encontro, mas isso requer continuidade. Então, as inspirações para a música, elas foram gradativas. Na medida que eu fui rezando, que eu fui me aproximando, que eu fui sendo curado, Deus foi preparando meu coração para ser sensível a essas inspirações. Cara, mas isso que tu falou agora, assim, foi uma providência, porque quantas pessoas do mundo atual, da nossa geração, convivem com ansiedade, né? Um mal do mundo moderno, né? Especialmente no Brasil. O Brasil já está aí na cabeça aí do ranking dos países mais ansiosos do mundo, cuja população é mais ansiosa. E, às vezes, as pessoas querem uma cura espiritual, às vezes querem um relacionamento com Deus, assim, no passo de mágicas, né? Vai para um retiro e quer resolver a vida num retiro, né? Vão buscando em vários lugares respostas, sinais, né? Vai aqui, ouve-se de um lugar onde tem uma pessoa ungida, a pessoa corre lá. E parece que tem gente que encara Deus e sua igreja como se fosse assim, um grande supermercado, né? Vai numa prateleira ali, vai um ali, em busca da sua felicidade, e não é assim, é um processo, né, cara? Foi muito interessante isso que você Santo falou. Agostinho, né? ele diz duas frases que me marcam muito. Eu me vejo muito em Santo Agostinho, nessa busca. Eu passei muito por essa experiência. Ele diz assim, tenho medo da graça que passa, e segundo procurava tanto fora, na verdade, tu estavas dentro. Então, essa experiência com Deus, ela é de fato um processo. Me recordo aqui de bate-pronto dos 10 leprosos. Eles foram curados como? Instantaneamente? Não, eles foram dando passos. Na medida que eles caminhavam, as lepras iam caindo. Deus pode realizar curas, milagres, prodígios, sinais de maneira instantânea? Sim. Claro que pode. Mas, na grande maioria das vezes, ou seja, o ordinário é Deus trabalhando no processo. Quando você entra numa academia, você não ganha músculo de um dia para a noite, você começa lá de 1 quilo de cada lado, vai aumentando, daqui a pouco você vai tendo resistência. Então, tudo na nossa vida nos mostra que é o processo, é no processo que nós somos preparados, curados. Então, eu estou nesse processo. Às vezes as pessoas falam, Wagner, quanto tempo você tem de conversão? Eu falo, eu ainda estou me convertendo. Até o último suspiro da minha vida, eu ainda estarei me convertendo, eu ainda estarei aprendendo. É isso mesmo. Então, quem não se abre ao processo perde a grande chance de viver o melhor tempo da sua vida, porque é no processo que a gente é trabalhado e preparado para viver o melhor de Deus. É verdade. Nós somos forjados ali na oração diária, no texto diário. Processo. Exatamente. É diário. É diário. Ah, eu rezei hoje, amanhã não precisa... Pronto, não, amanhã resolvido. começa de novo. De novo. É isso mesmo. É isso. Wagner, vamos caminhando aí. Em que momento você sentiu que você tinha um chamado a ser um missionário, a sair evangelizando, a levar música? Em que momento isso aconteceu? Em 2004 eu passo por um concurso público, né? Porque quem hoje, você que está acompanhando aí de casa, quem hoje não sonha em ter um trabalho que seja seguro, que tenha uma segurança financeira. Então, em 2004, depois de tentar algumas vezes, eu passo por um serviço municipal concursado. Trabalho 10 anos, mais ou menos, até 2004. Mas nos últimos anos,
eu começo a ter uma Até inquietação. 2014. Até 2014. Obrigado pela correção. Começa a ter uma inquietação, Deus me dizendo assim, eu quero mais. E aquilo me inquietava, até que um belo dia eu acordo para ir trabalhar e eu já tinha marcado uma audiência lá com o prefeito da cidade. Mas só um instantinho. Mas nesses 10 anos você continuava ali, servindo na igreja? Continuava servindo na igreja. Nesse meio tempo eu fiz caminho vocacional para Canção Nova. Quase no 2º ano para entrar na comunidade, a minha mãe de criação descobre um câncer, aí eu tomo a decisão de pedir para esperar, para sair, e nunca voltei para o caminho. Mas, abrindo aspas, né, a Canção Nova foi sempre uma bênção na minha vida, tem um carinho profundo pela comunidade. Então, o Wagner, nesses 10 anos, ele continuou buscando, servindo, tocando em ministérios, participando de bandas. Comecei a pregar, porque até então, né, tipo assim, eu só tocava, descobri que eu cantava um pouquinho e comecei a me lançar também nessa parte de cantar, de pregar. E até que, por volta de 2014, essa inquietação começa a ficar mais forte. Um dia eu acordo, coloco lá a minha farda, porque eu era guarda civil, e vou trabalhar. E nesse dia eu me encontro com o prefeito da cidade, consigo uma audiência com ele. E lá eu todo paramentado, de pé, olho para ele assim, prefeito, a partir de hoje eu não quero mais combater com nenhuma dessas armas. Era algema, era colete, era tudo que você imaginar. Aí eu tinha um alforje na perna direita, que era uma bolsa, e dentro dessa bolsa eu sempre tinha uma pequena Bíblia. Aí eu abro aquele alforje, pego a Bíblia e digo para ele assim, a partir de hoje eu quero batalhar com essa arma. E a partir daquele momento, eu simplesmente tomo a decisão mais difícil, mas, porém, a decisão que me fez avançar para águas mais profundas. A decisão de abdicar de toda a segurança financeira do mundo para me dedicar 100% à evangelização. Então, a partir desse dia, por volta de 2014, o Wagner ele começa a dedicar 100% para cantar, para pregar, para anunciar a palavra. E desde então eu vou vivendo esse processo de entrega, de confiança. A palavra diz que cada dia basta o seu cuidado e eu vivo radicalmente, literalmente, essa palavra todos os dias. Não sei o que vai ser amanhã, não sei o que vai ser no final do mês, mas o Senhor, nesse tempo todo, tem me guardado e confesso para vocês que tem me surpreendido. O Senhor sempre surpreende aqueles que nele confiam. Maravilha. Maravilha, viu, Wagner? Qual foi a reação da tua família? A minha família, ela nem condenou, mas também nem apoiou. Ela simplesmente aceitou. É isso que você quer. E é bonita essa liberdade, né? Então, a minha família, ela me apoia. Ela nem falou, não faz isso, isso é loucura, como muitos podem pensar, mas a minha família me apoiou. E esse apoio também foi muito importante, porque você largar uma segurança financeira nos dias atuais... não é fácil, né? É um pouco de loucura, né? Mas o Senhor me chamou e me deu a graça e a coragem de corresponder a esse chamado. Então, desde então, eu vivo 100%. 100% da providência, 100% na missão, 24 horas. Aí também, por isso, essa liberdade, por exemplo, de ficar 10, 15, 20, 30 dias. No ano que vem eu vou passar quase 30 dias no Amazonas fazendo uma missão ribeirinho. Então, tipo assim, são experiências que talvez eu não conseguiria viver e me colocar à disposição. Mas é uma questão de chamado, né? Nem todo mundo é chamado a deixar tudo, mas todo mundo é chamado a buscar e a querer a vontade de Deus. Esse é o mais importante. Às vezes Deus te quer como um grande empresário. E como grande empresário, você vai ter condição financeira de abençoar obras, evangelizações, ou às vezes Deus quer que você, de fato, deixe tudo e vai viver. Então, é ter esse discernimento, essa sabedoria de saber o que Deus quer. Isso. Uns são chamados a deixar tudo e viver só para a empresa, né? Também. E outros deixam tudo e vão evangelizar. Verdade. Pronto. Aí, aqueles empresários podem ajudar bastante os missionários, por exemplo, né? Doando, né? Fazendo um aporte financeiro para ajudar missionários. Então, cada um com o seu chamado, né, Wagner? Verdade. Mas muito bonita essa sua coragem. Porque a tua rede de apoio, quem é? A rede de apoio em que sentido? Como é que você... Porque, por exemplo, uma coisa é você ser um missionário apoiado numa comunidade. Às vezes tem uma comunidade por trás que te apoia, que... Enfim, você é o Wagner Bittencourt. Não tem uma comunidade por trás, mas... De repente não é uma comunidade, mas tem eu ali busco uma comunidade paroquial sempre.
Tanto que em algumas missões eu preciso de uma carta de envio do bispo ou da paróquia. Então, o Wagner sempre, onde ele mora, eu já morei em alguns lugares, sempre onde ele mora, ele está inserido na paróquia. Não existe missão se esta não começa primeiro ali, na família. Ah, eu quero ser missionário, mas dentro de casa você não é missionário? Não, hein? Primeira coisa é dentro de casa, primeira coisa é na sua cidade. O que adianta você viajar, atravessar mares, mas dentro da sua própria cidade você não se coloca a serviço? Então, eu busco ter essa experiência de missa diária, sempre que possível, confissão, estar sempre na paróquia, toco nas missas também, né, da paróquia, de algumas comunidades lá da cidade. Então, me colocar a serviço ali, porque esse é o meu suporte. O Wagner só é missionário além se ele consegue viver um chamado ali, porque é ali que as pessoas me conhecem. É fácil ser missionário fora, é fácil vir para Fortaleza, ficar aqui 10, 15 dias, mas lá na cidade, como é que é a sua postura? Você se coloca a serviço? Num grupo de oração de 3, 5 pessoas, você vai lá também? Ou você só quer os palcos? Você só quer as luzes? Você só quer as entrevistas em podcast, em televisão? Não, isso é consequência. Jesus diz que se é fiel no pouco, ele te confia mais. Então, a gente precisa ser fiel nesse pouco. É esse sustento que dá, de fato, uma base para você conseguir sair em missão. Fora isso, corremos o risco de viver uma coisa que não é verdade. É uma máscara. Então, eu peço a Deus essa graça de não negar esse chamado de ser missão, de ser cristão, de ser católico, de ser missionário, aonde eu estou. A primeira missão é ali. Show. Perfeito, Wagner. Composições, vamos lá, então. Quais foram as que foram brotando aí? Como é que você pode apresentar para a gente aí, para quem está assistindo, as músicas do Wagner? Acho que eu posso até começar cantando e contando um pouquinho da história dessa música. Uma dessas canções que... A canção hoje que Deus, graças a Deus, tem levado a muitos corações, é uma canção que chama Pedi e Recebereis. Essa canção, muitas pessoas conhecem a música, mas não sabem quem é o compositor e qual a história, e eu vou contar hoje para você. Olha aí, primeira mão. Você vai. Essa canção ela nasce num momento onde eu estava enfrentando uma grande adversidade. Novamente, nessa época, apesar de já ser por volta de 2013, 2014, não se tinha tão em voga, né, esse termo depressão, ansiedade, mas novamente eu passo de novo por aquele mesmo problema que a gente tocou aqui no início, só que aí com mais maturidade, já homem formado, eu morando numa kitnet de 3 cômodos, e ali, nesse dia, eu estava já decidido a tirar a minha vida. E aí, por volta das 3 da manhã, com essa decisão já latente, já certa no meu coração, eu entro para o meu quarto, me ajoelho ali e começo a rezar, a falar para Deus que eu não aguentava mais, que eu não suportava mais, que eu não tinha mais esperança, mais perspectiva. De fato, estava numa crise profunda de depressão e ansiedade. Já tinha praticamente desistido de tudo. E eu falo para Deus, eu não quero mais pregar, não quero mais cantar, minha vida não tem mais sentido, como se fosse uma despedida. Só que nesse momento, algo que eu não esperava acontece. Eu tenho uma locução interior. E Deus fala assim fortemente à minha alma: Wagner, eu tenho uma promessa para você. E aí quando... Não sei se você teve essa experiência, né? Você está num lugar, não tem ninguém, você tem essa experiência, sabe, de uma voz te dizendo: Wagner, eu tenho uma promessa para você. E aí eu começo a chorar mais, porque eu reconheço a voz de Deus. E ele começa a dizer: nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a minha boca declarar milagre na sua história. E aí, irmão, eu me derramo ali naquele momento, começo a ter uma experiência profunda com esse amor de misericórdia, e Deus encerra me dizendo, como que me dando um lema e uma ordem: se você orar, se você clamar, essas muralhas não vão resistir ao meu poder. 2 coisas eu não imaginava que iriam sair daquele quarto. Primeiro, porque eu estava decidido a tirar a minha vida, e segundo, a música. Então Deus me arranca desse lugar de morte, me dá essa canção naquele momento, eu corro, pego o violão e componho essa música, e essa música, pela graça de Deus, ela começa a ser tocada nos encontros, ela vai para a Canção Nova, ela vai para várias paróquias, vários cercos de Jericós. Então hoje, graças a Deus, essa canção ela é tocada no Brasil, ela é em Brasil, mas essa canção ela nasce num quarto, no coração de um homem que estava prestes a desistir de tudo. E eu quero cantar essa canção para você. Mas ela já... Deus mandou prontinho ali, saiu pronta. Sim, a música. Foi na hora. Não recebeu nenhuma modificação depois. Não, foi desse foi jeito que paybuff. nasceu. Download. Algumas canções nascem assim. Outras a gente vai
compondo aos poucos. É. Então essa canção nasce e eu quero poder cantar para ti, Sim. para você que está acompanhando esse podcast, talvez esteja passando pela mesma coisa que eu passei. O Neto dizia que hoje a gente vive um tempo onde as pessoas estão lutando fortemente contra a ansiedade, contra a depressão. É uma pandemia de dopamina. Hoje a gente quer, né, o prazer por prazer, as redes sociais, é o celular e tantas outras coisas. E como eu dizia há pouco, Santo Agostinho dizia que muitas vezes o que estamos procurando fora está dentro. Naquela madrugada Deus me alcançou. E que através dessa canção, que através desse momento o Senhor também possa alcançar a sua vida. Talvez você está aí agora pensando em desistir. Talvez você está aí agora dizendo assim, como eu vou resolver isso? Como eu vou resolver esse problema? Como eu vou agir e reagir diante dessa adversidade? Eu não sei quais as ferramentas que Deus vai te dar. A única certeza é, Ele não te abandonará, porque Ele está no barco. E se Deus está no barco, não tem porquê você temer nenhuma tempestade. Então ouça essa canção e creia, Deus tem promessa para a sua vida. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, creia. É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declara o quê? Milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Amém. Lindíssima essa música. É uma música muito forte de oração. Mesmo de mergulho na misericórdia de Deus. Parabéns por deixar ser instrumento, viu, Wagner? Amém. E tantas pessoas têm sido tocadas por essa música. E viu? talvez até você que está vendo esse podcast, talvez você possa estar dizendo assim, mas eu não estou enfrentando esse grau de adversidade. Mas talvez você conheça alguém. Todo mundo conhece alguém que está passando por uma grande dor, uma grande luta, uma grande prova, alguém que já desistiu, alguém que está prestes a desistir. Então eu quero te encorajar a um ato profético. Envia para essa pessoa essa canção, esse trecho, esse podcast de hoje, porque eu tenho certeza que como Deus me alcançou naquela madrugada e mudou radicalmente a minha história, me tirou do vale de morte, me levou para o lugar de milagre, Deus tem poder também de realizar, tanto na sua vida, como na vida dessa pessoa que você está lembrando agora. Deus quer falar com ela, através da sua ousadia de compartilhar e de enviar esse testemunho para ela. Amém. Amém, amém. Foi lá em 2014, né? Por volta de 2014. Essa daí. E vieram outras depois? Sim, muitas outras, graças a Deus. Tem uma canção que eu componho ela por volta de 2019,
foi também um momento difícil na minha vida. Eu me mudo para Cachoeira Paulista. Deus coloca no meu coração para passar 1 ano de experiência sem pregar, sem cantar, só vivendo a experiência de missa. Subia o monte para ir na Canção Nova, descia, subia, descia. Um tempo de cura, de conversão, de estreitamento, de relacionamento com o Senhor. E quando eu me mudo para Cachoeira, para essa cidade, que é onde fica a Canção Nova, eu já vou com dinheiro contado, né? Missionário, não tem muita coisa sobrando. Eu vou com dinheiro contado e alugo ali 1 semana para ficar lá procurando lugares buscando para alugar, um lugar que seja mais em conta. E no último dia, não tinha encontrado nada. O dinheiro já tinha acabado, só estava esperando a hora de ir embora. Eu chego no quarto de onde eu estava, dobro os meus joelhos e faço a seguinte oração: Deus, opera o teu milagre. Eu lembro daquela passagem do cego de Bartimeu, quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi a mesma oração que eu fiz. Eu entro naquele quarto, dobro os meus joelhos e falo: Senhor, opera o teu milagre, mas faz tua vontade. Talvez não é a tua vontade isso que eu estou querendo. Irmão, por graça e glória de Deus, eu faço essa oração. E na parte da tarde do último dia eu volto para fazer a última busca. No primeiro lugar que eu entro, eu encontro o lugar que eu precisava, no valor que eu precisava. Então foi mais um milagre de Deus na minha vida. E essa canção, ela nasce, ela se chama Opera o Teu Milagre. E essa canção também, pela graça de Deus, ela é também ministrada em muito cerco de Jericó. E ela fala dessa experiência, que quando nós confiamos em Deus, nós damos a Deus a liberdade de fazer aquilo que Ele quiser. Que a gente é especialista em querer colocar Deus na parede. Senhor, eu quero isso, dessa forma, nesse dia, desse jeitinho que eu estou pedindo. A gente vai colocando a nossa oração como se fosse uma obrigação de Deus fazer aquilo que queremos. E quando a gente vê no Evangelho Jesus fazendo aquela oração belíssima de Getsêmani: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não faz o que eu quero, faz o que tu queres. Então, essa é a oração madura do nosso coração. Quando a gente pede, mas ao mesmo tempo a gente diz: Senhor, faz o que tu queres. Se for o melhor para mim, glória a Deus. Se não for, glória a Deus também. Então, assim nasce essa canção. Eu quero, se você permitir, também cantá-la. Se chama Opera o Teu Milagre. Você pode ouvi-la em todas as plataformas digitais. Já está, graças a Deus, disponível. E essa canção nasce nesse momento. Mais uma vez, Deus me surpreendendo e me mostrando que o controle é dele. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, mas Deus tem um projeto que muitas vezes é bem melhor do que tudo aquilo que eu pensei ou imaginei. Opera o teu milagre, faz tua vontade. Eu estou aqui, Senhor, clamando por seu favor. Cura-me, opera o teu milagre, faz tua vontade, faz tua vontade. Eu estou aqui, Senhor, clamando por seu favor. Cura-me, cura-me. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, clamando por seu favor. Cura-me. Que muralhas caiam, que o mal seja vencido. Diante do teu Senhor não há nada impossível. Sustenta o teu clamor, fortalece o teu louvor. Certa é tua vitória no nome do Senhor. Que muralhas caiam, que o mal seja vencido.
Diante do teu Senhor não há nada impossível. Sustenta o teu clamor, fortalece o teu louvor. Certa é tua vitória no nome do Senhor Jesus. Jesus, Jesus, proclama o nome dele, Jesus, 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 opera o teu milagre. Amém. Vai, você chegou a gravar CD ainda? Cheguei a fazer o EP. O EP. Ó, o ar-condicionado é uma benção que ele desafina o violão. Você que músico que tá vendo aí não é porque veio desafinado não, viu? Realmente é o ar-condicionado, é normal. O estúdio a gente não pode abrir mão do ar-condicionado. Não, mas é normal, natural, viu? É, natural. CD é antigo, né? Você já eu cheguei a pegar o EP. Tipo assim, nessa transição, eu gravo o primeiro EP e único, chamava Pedir Recebereis, de 5 faixas. Foi assim a última experiência. Eu fui um dos últimos, assim, logo assim no ano que eu gravei, no outro ano já foi acabando. As partes, apesar que hoje está voltando um pouco isso, né? Eu torço para que volte, porque é uma nostalgia muito grande. Mas eu cheguei a pegar a época do CD. Peguei a época do CD, mas hoje se facilitou muito também nessa questão do digital. Verdade. Você consegue... Você não tem mais aquela obrigação de gravar um CD de 12 faixas. Antigamente era muito mais difícil para quem era músico. Você tinha que ter muito maior condição financeira. Hoje você consegue trabalhar uma música sozinha. Você consegue fazer um single. Isso ajuda demais na evangelização, sobretudo para quem não tem muita condição de investir muito. Exatamente. Então, isso permite que muitas pessoas consigam gravar aí os seus trabalhos. Verdade. Wagner, você é solteiro, né? Solteiro. Você vive o celibatário? Você vive o celibato por ser solteiro. Celibato, aliás, exatamente. Sim, mas posso casar. Não, eu digo assim, você está aberto a um relacionamento, sim, digamos assim, estou. Né? Exatamente. E aqui vale um toque, todo solteiro precisa viver o celibato. Isso. Um celibato é transitório, viu? Tipo assim, se está solteiro, a sexualidade ela só é permitida pela igreja dentro do casamento. Então, todo solteiro ele é um celibatário transitório. Vai chegar um momento que ele vai casar e aí ele vai ter a oportunidade de ser abençoado e abençoar. A minha pergunta foi no sentido de não, entendi. Eu só estou fazendo essa brincadeira, eu entendi. Exatamente. É bom, sim, estou aberto. É uma catequese, né? Sim, estou aberto. Mas o fato de você ser solteiro, por um lado, facilita sua liberdade de você... Muito. Né? Você imagina só casado com 5 meninos. Aí a prioridade é a família. Ia ser mais difícil. Para você prover você a família, consegue hoje ter muito mais liberdade sendo solteiro do que se você tivesse uma estrutura familiar. Não que uma estrutura familiar é algo ruim, só que é um outro chamado. Não, você não consegue ter 100% de dedicação para o ministério. Isso. Porque a primeira missão é a família. Exatamente. E, naturalmente, não é por isso que você é solteiro, né? Porque a família seria um peso de jeito nenhum. Não, jamais. Exatamente. Deus sabe, se realmente for a minha vocação, Deus sabe o quanto eu anseio ter uma família. Porque Bacana. A família é bênção. Sem dúvida alguma. Hoje, você, como você falou, né? Você está aí à disposição da igreja, livre no Espírito Santo, vai para lá, vai para cá como missionário. Mas a tua base é Taubaté. Minha base é Taubaté. Você sempre volta. Sim, amanhã Taubaté. Estou voltando para lá, se Deus quiser, voltando para os meus corres diários, grupos de oração, missões lá na diocese. O extraordinário no ordinário, né, pai? Sim. Mas quais são os projetos hoje que você já planta aí para o futuro? Bom, os projetos, eu tenho 3 músicas prontas já para lançar. Por sinal, uma delas eu estive... No ano passado eu tive uma experiência assim, muito bacana, vale a pena partilhar. Eu participei do Festival Vem na TV Evangelizar. E foi assim, uma experiência muito especial, tanto com o padre Reginaldo Manzotti, que gravou a minha música alguns anos atrás. Pedir e Receberei. Isso. Né?
Então, foi uma experiência de uma semana de imersão. Então, nesse festival, eu tive a graça de ir para a final, e ali uma canção que eu compus, que se chama Forte e Poderoso. Então, um dos projetos é lançar essa música nas plataformas, e tem mais outras 2 canções para serem lançadas. Esse é o projeto musical, mas além e em primeiro do projeto musical, é justamente continuar fazendo o pouco bem feito, como se fosse a primeira, a única e a última vez. Eu sempre falo que essa é a minha maior meta. Viver cada dia como se fosse o primeiro, o único e o último. Se essa for a última oportunidade que eu tenho para cantar, para estar no podcast, que seja, então né? precisa ser, Bem eu preciso feito, dar né? tudo de mim, sabe? Então, esse é o meu maior projeto, porque o céu ele é logo ali. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, se Jesus vai voltar hoje, vai voltar daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos. A Bíblia não diz isso. Então, a gente precisa estar preparado. Então, esse é o meu maior projeto. O projeto de vida do Wagner é buscar a Deus. Tudo o resto é consequência dessa busca. Então, esse é o meu maior projeto. A tua família hoje, ela se voltou mais para a igreja hoje? Sim, graças a Deus, a minha família, alguns estão ativos na igreja. Tem gente ainda que, apesar de crer em Deus, não está em total atividade, mas, graças a Deus, nesses anos todos, alguns dos membros da minha família estão ativos, participando de pastorais, participando da igreja. Isso é uma grande graça, né? Maravilha. Isso é uma grande bênção. Você tem algum grupo de oração lá que faz parte do teu apostolado lá ou não? Lá na diocese eu ministro em alguns grupos. Não consigo estar toda semana num grupo específico, mas toda semana eu estou em algum grupo. Seja pregando, seja cantando, sempre ali na diocese, RCC também de Taubaté. Então, eu estou sempre servindo lá. Mas não consigo ter um grupo específico que toda semana estou, mas sempre estou servindo. Maravilha. Wagner, sobre a música católica na atualidade, como é que tu faz uma leitura assim sobre a evolução da música católica, né? Obviamente houve uma evolução, mas eu queria ouvir pelo o teu ponto de vista, né? Você que começou lá nos anos 2000 e foi acompanhando, né? A gente teve tanto a evolução tecnológica, mas a própria música católica dentro da Igreja Católica, ela sofreu um processo de amadurecimento, né? Profissionalismo, que a gente sempre conversa aqui com os músicos que a gente conversa. É uma constatação que a música no meio evangélico ela se profissionalizou bem antes do que dentro da música católica, né? E serviu até de referencial assim para os músicos católicos também buscarem, né? Essa profissionalização, digamos assim. Qual a tua visão sobre todo esse processo? Como é que tu enxerga hoje? Quando eu comecei na igreja, eu lembro que eu ouvia Vida Reluz. Ah, cara, aí é... Querido Valmir Raiz aí. Só foi a primeira coisa, Vida Reluz. Tinha os CDs lá, Adoremos, 1, 2, 3. Lembra disso? Louvemos também. E de lá para cá, a gente percebe assim uma mudança pro bom, né? Pro bem. A música ela foi amadurecendo muito. Até a postura das paróquias, da igreja, dos eventos. Antigamente não sentia tanto evento católico. Hoje em dia, graças a Deus, por exemplo, acabei de participar de um Hallelujah. Olha só a excelência que é o Hallelujah. Nós temos hoje, por exemplo, a GBA Music, querido Simão André, que faz um trabalho de excelência e tantas outras, né? Antigamente, toda festa de padroeiro, nas paróquias do interior, a atração musical eram bandas seculares, né? Bandas seculares. Hoje em dia você já vê... Hoje ainda precisa melhorar muito. Ainda tem secular, né? Mas a gente tem visto a apresentação de missionários então, católicos. Eu vejo a música ela caminhando, de fato, para onde ela sempre mereceu estar, nesse olhar de carinho. Então, a música hoje eu vejo que ela tem, de fato, sido zelada e cuidada com todo carinho, de fazer, como eu falei agora há pouco, de fazer o melhor. Não é porque é católico que você vai, tipo assim, fazer de qualquer jeito. Então, a gente vê hoje as gravações, os ministérios, os cantores, cuidando com zelo. Porque, querendo ou não, é uma missão. Sim. Você pode ter gravado aquela música ali naquele dia, mas aquela música, você vai morrer. E aquela música ela vai continuar por anos, por anos. Eu não sei até quando Pedir Recebereis vai ser cantada e tocada, mas eu tenho certeza que vai ter pessoas que daqui a 30, 40, 50 anos vão ouvir essa música e às vezes vão ver esse testemunho. Então, ou seja, é um legado que a gente tem a oportunidade como músico de deixar.
para as pessoas possam ter essa experiência com Deus. E isso precisa e deve ser feito com zelo e com excelência. Então, essa mudança ela foi perceptível. A música hoje ela é muito mais profissionalizada, no sentido assim, sem perder a unção, sem perder o fundamento, mas é feito com muito mais profissionalismo. E isso é algo que, como músico, é algo que me deixa muito feliz. E você também abraça convites nesse sentido, por exemplo, de prefeituras do interior, paróquias do interior, não. ainda não? Ainda não. Você não tem uma estrutura de não, banda a minha e missão tal? ainda não. Ainda não. A minha missão ainda é muito mesmo pé no chão. Entendi. Tipo assim, é paróquia, é grupo de oração. Geralmente a minha missão vai onde a maioria não vai. Isso aqui não é demérito, no sentido assim. Sim, Nem não. todo mundo consegue ir por conta de agenda e numa paróquia, num grupo de oração que está ali, mas o Wagner vai. Então, ou seja, é uma fatia de missão que nem todos conseguem ir, justamente por não demandar essa estrutura. Não precisa um som top, não tem quase exigência. É o Wagner, o violão, então, ou seja, microfone, é uma muito caixa. mais prático. Então, hoje eu me sinto muito realizado fazendo isso. Legal. Esse simples. Mas existe, aí vem na outra pergunta que você fez do projeto, de encaminhar com o tempo, se for da vontade de Deus, para ter uma estrutura mais robusta, para que a gente consiga levar esse projeto de evangelização também para palcos, paróquias, mas está no coração de Deus. Que legal. Quando você falou desse tempo que você vai passar no Amazonas com as populações ribeirinhas, isso me chamou muita atenção, porque não julgando quem não faz isso, mas nós temos que admitir que é o tipo de missão que é necessário uma dose extra de vontade, de coragem, de doação, de desapego, você deixar ir. E é muito louvável. Não tem retorno, não tem capital nenhum de retorno, no sentido, não dá like, mas é algo que estou assim, contando os dias, confesso para você. Você já tem assim um roteiro? Já. Realmente... Já pode dizer, adiantar alguma coisa? Eu vou junto com, se Deus quiser, já está quase confirmado, eu vou junto com a Diocese de Piracicaba. Então, todos os anos, eles enviam para lá. Eu estive em Piracicaba pregando, ministrando um cerco de Jericó, e na conversa informal com o padre, ele me contou do projeto. Saiu esse. Eu já logo falei, padre, eis-me aqui. Tô dentro. E o padre mandou esses dias atrás uma mensagem, aí está dentro mesmo, eu falei, tô. Então, eu estou contando os dias para essa experiência. Tem várias dioceses que têm essa... São dioceses irmãs. Irmãs, exatamente. A Arquidiocese de Fortaleza... Também tem, né? Tem lá no Acre. Olha só. Aí, sempre a Arquidiocese de Fortaleza envia seminaristas, diáconos transitórios para fazer uma experiência missionária lá no Acre. Não sei exatamente o nome da cidade, mas tem lá. Bacana isso aí. E eu estou muito... Será um mês? Acho que são 25 dias. 25 dias. Muitas expectativas para ver essa experiência, justamente para viver de fato o que é uma missão, né? Não que as outras missões não sejam, mas é muito fácil quando a gente vai para um lugar com toda a estrutura. Pagar o seu aéreo, você está num hotel bom, você está comendo bem, você está dormindo no ar-condicionado. Todos precisam, né? Então, tipo, isso é bom, mas... mas aquele essa povo experiência lá... de você ir para um lugar onde você não vai ter nenhum tipo de luxo, onde talvez você vai dormir numa rede. Então, eu estou muito ansioso para viver essa experiência. Quem sabe eu volte aqui no ano que vem para contar como foi. Olha aí. Mas estou muito ansioso. Assim, Não, eu sei que incrível mesmo. Deus vai fazer muito em mim. Eu acho que vai fazer mais em vocês do que neles que estão lá. Tipo assim, Deus vai fazer muito em mim, muito no meu coração, na minha missão, no meu ministério. Então, o primeiro propósito é esse. Eu quero ver essa experiência porque eu sei que eu vou ser transformado. Segundo, eu quero me colocar em total disposição do Espírito Santo para que seja feito o que Ele quiser nesses dias lá. Então... E são pessoas, aquelas populações ribeirinhas que não têm acesso a grupos de oração, a pessoas que podem ir lá e pregar para elas, né? E vai os sacramentos também, né? Vai os Sim, padres, então, fazer todo o processo. Deve ser surreal a experiência, sabe? Levando Cristo à igreja em pessoas que... igreja peregrina, não né? teriam acesso fácil. A igreja em saída mesmo, como dizia o Papa Francisco, né? Fenomenal. Eu não consigo pensar em algo mais rentável e mais
valoroso do que isso, sabe? Poder saber que num dia você visitou um lugar, uma comunidade, pessoas que não teriam acesso a isso tão fácil. Então, isso é incrível. Não, e de igual forma, a gente falando sobre isso, eu me lembro de tantos testemunhos assistindo a acampamentos de músicos, certamente você deve ter assistido lá na Canção Nova, né, ou participado, assistindo pregações, partilhas do Dunga, do Valmir, de tantos outros, Eugênio Jorge, né, e eles que foram assim abriram as portas, né, da evangelização em tantos lugares do Brasil, eles falando de como era antigamente, né? Que eles iam e era sem estrutura mesmo, era, né? E aí nos traz uma alegria e uma honra de ter esse povo que abraçou a missão quando era tudo mato, né? A própria Canção Nova que não tinha essa estrutura não que ela tinha, tem. Né? Exatamente. Era o sapê, os banquinhos. Eu cheguei lá nesse início, ou seja, era muito... Glória a Deus por toda a estrutura que tem hoje. Mas tem uma galera aí que era pé no chão sangue, mesmo. deu a vida, né? Parabéns mesmo, viu, Glória Wagner? Você abraçar essa missão. Mais alguma canção aí que você quer apresentar pra gente? Vamos cantar mais uma? Vamos lá? Essa canção é a canção que eu lancei tem pouco tempo, um pouquinho mais de um mês, a canção que se chama Mães que Oram pelos Filhos. Novíssima. Essa é a última. Em primeira mão aqui. Se você entrar lá na plataforma digital, vai ser o lançamento desse ano. Espero que tenha mais alguns. Olha aí. E essa canção, ela nasce numa inspiração de vários encontros que eu ministrei, de encontros Mães Mônica, que são encontros de mães que se reúnem, levadas por esse espírito de Santa Mônica, que rezou durante mais de 30 anos por Santo Agostinho, de rezarem pelos filhos. Tem se espalhado no Brasil todo esse agora, movimento, com né? nome forte, né? Mães que Oram pelos Filhos, se tornou um movimento nacional. E essa canção, ela nasce justamente nesse momento, das mães que estão rezando, das mães que estão clamando. E tem um trecho dela que ela diz assim: nenhum mal resiste ao clamor de uma mãe que pede com fé. E eu sempre remeto isso à Nossa Senhora. Lembro de João capítulo 2, quando Nossa Senhora percebe que falta o vinho naquela festa de casamento, ela vai justamente àquele que tem poder de milagre. Nossa Senhora intercede. Não era o momento de Jesus, que ele fala: mulher, o que tem isso a ver conosco? Ainda não é o meu tempo. Mas ele vai lá e antecipa o milagre. Então, nem o mal resiste ao clamor de uma mãe que pede com fé. Nossa Senhora pediu, Jesus atendeu. E a mesma coisa que você, mãe, é chamada a fazer, não só pelo teu filho, mas também pelo teu esposo, pela tua família, por tantas situações que às vezes nós vivemos. Não só mãe. Eu fui ministrar esses dias e eu falava sobre isso. Não só as mães, mas a oração, ela abre portas. A oração derruba muralhas. A oração, ela nos faz caminhar no sobrenatural. Então, independente da adversidade que você esteja vivendo, que nós possamos nos colocar sempre nessa atitude de oração. Porque quando ora, quando clama, quando se coloca na presença do Senhor, o sobrenatural acontece. Mães que oram pelos filhos. Por muitos anos, Mônica orou e Deus atendeu. Por mais difícil a situação, ela não esmoreceu. Por muitos anos, Mônica orou e Deus atendeu. Por mais difícil a situação, ela não esmoreceu. Todo mal que insistia e agia teve que sucumbir. Pois há poder na oração de uma mãe que escolhe não desistir. Mães de joelhos, filhos de pé, nenhum mal resiste ao clamor de uma mãe que pede com fé. Mães de joelhos, filhos de pé, mães de joelhos, filhos de pé,
Nenhum mal resiste ao clamor de uma mãe que pede com fé. Nenhum mal resiste ao clamor. Nenhum mal resiste ao clamor de uma mãe que pede com fé. Nenhum mal resiste. Nenhum mal resiste ao clamor de uma mãe que pede com fé. Uma coisa que eu prestei atenção, aí você me corrige se eu estiver errado, mas, por exemplo, essas 3 canções que você cantou pra gente, segue mais ou menos as tuas canções, elas são... Tem um DNA aí do Wagner. Tem um DNA. Rapidinho, só o refrão daquela outra para você perceber. Meu Deus é poderoso, meu Deus é grandioso, meu Deus forte e temível, grande é o Shaddai. A maioria das canções, claro que tem outras, elas falam desse poder de Deus, desta necessidade de oração, dessa intimidade com Deus. Então, naturalmente, isso vai fluindo nas minhas composições. Porque é uma experiência que eu faço e tento fazer todos os dias, né? Essa vida em oração, essa busca de Deus. E todos os dias Deus alcança as minhas fraquezas. Então, não tem como cantar outra coisa a não ser que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso alívio. Então, isso vai exalando nas canções. Tem esse DNA, sim. Tem. Bacana. Wagner, quem quiser te conhecer melhor, conhecer mais, a gente vai deixar o @ aí, que é Wagner, não é isso? Wagner sem o R, né? UFC. A gente vai deixar aqui, gente, tá? Aqui na descrição do vídeo, vai aparecer também na sua tela. Wagner Bittencourt. O UFC é o seu sobrenome? Oficial. Oficial. De oficial. Isso. E vamos deixar aqui na descrição do vídeo para facilitar, tá bom? Para você acessar o Instagram. YouTube também? YouTube também, você consegue acessar lá as canções, também Mesma Wagner forma? Bittencourt, UFC sem também. o UFC. Tá. E em todas as plataformas digitais você consegue ouvir as canções, louvar e evangelizar também. Wagner, um santo ou santa de devoção? São Padre Pio. Forte. É um homem que me inspira, É. que não se calou. Ele foi proibido pelo bispo da diocese de fazer várias coisas, ele se manteve obediente. fiel. É. Nos dias atuais, onde tantas coisas acontecendo, a fidelidade é uma virtude que a gente precisa muito. Nem sempre você vai fazer o que parece ser bom, mas se você, por algum motivo, não pode fazer, continue fiel. Um livro espiritual, religioso, fora a Bíblia, assim, de cabeceira. Confissão de Santo Agostinho. Me vejo muito nele, essa busca por Deus. Bacana. Confissões. E uma prática devocional que você gosta mais, o terço? Além de rezar o rosário, eu gosto da Liturgia das Horas. Liturgia das Horas, perfeito. Também gosto demais. É uma oração que sempre quando eu posso, tem dia que eu estou mais livre, eu rezo quase todas as horas, ou tem dias que às vezes eu faço só as vésperas, ou só as matinas, mas é uma oração. Sobretudo a parte que você pega a patrística. Então, legal. É algo que me abençoa muito. Amém. O Wagner, temos aqui um presente do nosso patrocinador, a Casa Católica, tá bom? Mandou para você. Que bênção. Não está ainda bento, aí você providencia aí um padre para abençoar. Casa Católica. Isso. Muito obrigado, Deus abençoe. Vai ser usado. Casa Católica Fortaleza, aqui no centro de Fortaleza, tá bom? E muito obrigado, viu, Wagner? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua generosidade, ter vindo aqui, ter dado o seu melhor Feliz aqui pro de te podcast. conhecer. Como a gente disse lá no igualmente. início, né, o relacionamento começa a partir de um primeiro encontro. Muito obrigado pelo carinho, obrigado também toda a técnica pelo carinho. Louvado seja Deus, espero que ele seja o primeiro de muitos encontros por esse Brasil. Show, maravilha. Gente, Wagner Bittencourt, segue lá o Wagner, né? Apoia a missão do Wagner aqui no centro, Natan, curtindo e também você propagando, compartilhando as canções dele, bota aí para o pessoal, todo mundo conhecer as demais músicas, porque Pedir e Receberei já está estourada, né? Mas pode ser que tenha gente que ainda não conheça, né? Então manda tudo aí, tá bom? Então, Deus abençoe, obrigado pela companhia, pela audiência, deixa o seu like, hein? Se inscreve no canal e até o próximo episódio.